Um milionário arrogante humilhou cruelmente uma faxineira com sobrepeso, dizendo-lhe que se ela entrasse em um vestido elegante, ele se casaria com ela. Ela aceitou o desafio em silêncio. Meses depois, ele ficou completamente paralisado ao vê-la transformada, radiante e usando exatamente aquele vestido. O que aconteceu depois lhe ensinou a lição mais impactante de sua vida. De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias inspiradoras. A tarde caía sobre a mansão Guzmão, como um manto de veludo cinza. As nuvens ameaçavam chuva, e no interior daquela fortaleza de mármore e vidro, Helena Silva passava o pano úmido sobre a última prateleira da biblioteca. Suas mãos, calejadas pelos anos de trabalho doméstico, moviam-se com a precisão de quem conhece cada canto daquele lugar melhor que sua própria casa. 39 anos. 3 deles dedicados a manter impecável cada centímetro daquela mansão que parecia não ter fim. Helena havia aprendido a se mover em silêncio, a antecipar as necessidades de Roberto Guzmão antes que ele as expressasse, a desaparecer quando sua presença não era requisitada. Era uma existência fantasmagórica, útil, mas invisível. Helena. A voz do empresário cortou o silêncio como uma faca afiada. Ela se virou, encontrando a figura imponente de Roberto recortada contra o batente da porta. Aos 45 anos, ele era a personificação do sucesso impiedoso. Terno sob medida, cabelo preto penteado para trás sem um fio fora do lugar, mandíbula quadrada que jamais sorria com calor genuíno. Senhor Guzmão, respondeu Helena, baixando o olhar por instinto, um hábito adquirido depois de tantos olhares de desprezo. Venha comigo. Preciso que organize meu closet antes do evento de amanhã. Não era um pedido. Nunca era. Helena seguiu os passos firmes de Roberto pelo corredor infinito do segundo andar, passando pelos quartos de hóspedes que ninguém usava, pelas obras de arte, que valiam mais do que tudo o que ela ganharia em 10 vidas. O closet de Roberto ocupava o que facilmente poderia ser um apartamento completo no centro de São Paulo. Paredes inteiras dedicadas a ternos, camisas organizadas por cor, sapatos alinhados como soldados. Os ternos para a gala estão uma bagunça, disse ele apontando para uma seção. Preciso do azul marinho na frente e certifique-se de que não haja um único amassado. Claro, senhor. Helena começou seu trabalho, enquanto Roberto revisava documentos em seu iPad, sua presença preenchendo o espaço como uma tempestade contida. Outros funcionários entravam e saíam. Antônio, o mordomo, Dona Cida, a cozinheira, seu Zé, o jardineiro que tinha vindo consultar algo sobre as flores do evento. Foi então que Helena o viu. Pendurado em um canto exclusivo, protegido por uma capa transparente, havia um vestido que não pertencia àquele universo masculino. Era azul safira, longo, elegante, com um corte que falava de alta costura e design. Exclusivo. O tecido brilhava suavemente sob as luzes do closet, prometendo transformação a quem o usasse. Helena ficou olhando para ele um segundo a mais do que o prudente. Gostou? A voz de Roberto tinha um tom que ela não soube decifrar de imediato. Ela se virou e o encontrou observando-a com uma expressão estranha, uma mistura de diversão cruel e desprezo calculado. É lindo, senhor, respondeu Helena com voz neutra, voltando ao seu trabalho. Foi feito para uma modelo, para a embaixadora da minha nova linha de hotéis boutique. Roberto se aproximou do vestido, acariciando o tecido com dedos que nunca haviam conhecido o trabalho duro. Cada detalhe é perfeição, como deve ser tudo associado à minha marca. Helena assentiu em silêncio, sentindo que algo sombrio se formava no ambiente. Os outros funcionários haviam parado de se mover, como animais que percebem o perigo antes que ele se materialize. Roberto tirou o vestido do cabide com um movimento deliberado, quase teatral. Ele o segurou no alto, deixando a luz dançar sobre o tecido azul profundo. Depois, com um sorriso que não chegava aos seus olhos, virou-se para Helena. Se você entrar neste vestido, disse, elevando a voz o suficiente para que todos ouvissem, eu me caso com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio deixou cair um punhado de documentos. Dona Cida ficou congelada na porta.
Seu Zé abriu a boca, mas não emitiu som algum. Helena sentiu como se o mundo parasse. Não foi a frase em si que a atingiu como um soco no estômago. Foi o tom, o sarcasmo venenoso, a crueldade destilada em cada sílaba. Era a maneira mais elaborada de dizer: você nunca será digna, nem deste vestido, nem deste mundo, nem de ser vista como um ser humano completo. O rosto de Helena ardeu, mas não de vergonha. Era humilhação pura, aquela que corrói por dentro, aquela que te lembra cada vez que te disseram que você não era suficiente, que não merecia sonhar, que seu lugar era nas sombras. Todos esperavam sua reação. Roberto sorria com aquela expressão de quem acabou de ganhar um jogo cruel. Os outros funcionários olhavam para o chão, envergonhados por ela, incapazes de intervir. Mas Helena não chorou, não gritou, não implorou. Em vez disso, algo se quebrou dentro dela. Ou talvez algo finalmente despertou. Ela olhou diretamente para Roberto Guzmão pela primeira vez em 3 anos. Não com o medo de sempre, não com a submissão aprendida, mas com uma calma que ele não compreendeu. Era a calma do oceano. Antes da tempestade, a quietude que precede a mudança. Obrigada, disse ela. Obrigada, Sr. Guzmão. Sua voz era firme, controlada, quase suave. Isso é tudo por hoje? Roberto piscou desconcertado. Aquela não era a reação que esperava. Queria vê-la quebrada, queria a satisfação de tê-la colocado em seu lugar. Mas Helena o olhava com uma serenidade que o incomodava de formas que não conseguia explicar. Sim, pode se retirar, respondeu ele, perdendo um pouco de sua arrogância habitual. Helena recolheu suas coisas com movimentos lentos, deliberados. Não correu. Não fugiu. Caminhou com as costas retas em direção à saída do closet, passou pelos outros funcionários que não ousavam olhá-la e desceu as escadas de mármore com uma dignidade que parecia brilhar mais forte do que todos os lustres de cristal da mansão. Só quando chegou ao vestiário dos funcionários, só quando fechou a porta atrás de si, só então permitiu que as lágrimas silenciosas rolassem por suas bochechas. Não por tristeza, mas por raiva. Raiva contra Roberto. Raiva contra um mundo que permitia que homens como ele pisassem em pessoas como ela. Mas, acima de tudo, raiva contra si mesma por ter permitido durante tanto tempo que seu valor fosse definido por olhares de desprezo e comentários cruéis. Enquanto trocava o uniforme por sua roupa do dia a dia, Helena tomou uma decisão. Não sabia exatamente que forma tomaria, mas algo fundamental havia mudado naquele closet. Roberto Guzmão queria quebrá-la, mas sem saber, havia libertado algo dentro dela. Algo que estava adormecido há tempo demais. Saiu da mansão sob a chuva que finalmente havia começado a cair sobre São Paulo. Não olhou para trás. E enquanto caminhava até o ponto de ônibus, encharcando-se sem se importar, Helena Silva sentiu pela primeira vez em anos algo parecido com a esperança. A pergunta não era se ela ia mudar. A pergunta era como ela ia fazer isso. Os dias seguintes transcorreram em uma névoa estranha para os habitantes da mansão Guzmão. Helena não apareceu mais. Não ligou. Não mandou mensagem. Simplesmente desapareceu da rotina como se nunca tivesse existido. No terceiro dia, Roberto notou sua ausência da maneira mais trivial. Havia pó em sua mesa de escritório. Um detalhe minúsculo que jamais havia ocorrido em 3 anos. Franziu a testa e chamou Antônio. Onde está a senhora Silva? Ela está usando seus dias de férias acumuladas, senhor. Respondeu o mordomo com tom cauteloso. Ela tem direito a 30 dias. Nunca os havia solicitado antes. E não conseguiram uma substituta? Tentamos, senhor, mas ninguém limpa como ela. Roberto resmungou algo incompreensível e voltou ao seu trabalho. O incidente do vestido já havia se apagado de sua mente, arquivado como irrelevante. Para ele, Helena era simplesmente mais uma funcionária entre a dúzia que mantinha sua vida perfeita funcionando. Enquanto isso, em um pequeno apartamento na Zona Leste, Helena se encontrava diante do espelho de seu banheiro. A tinta das paredes descascava nos cantos, o chuveiro pingava, mas aquele espaço era dela, completamente dela. E pela primeira vez em anos, ela realmente se olhou. Não com a olhada rápida das manhãs apressadas antes de ir trabalhar. Não com o olhar crítico que havia aprendido com as revistas e as redes sociais.
mas com honestidade brutal, viu uma mulher de 39 anos que havia deixado de se ver há muito tempo, que havia enterrado seus sonhos sob camadas de não posso, não mereço, não sou suficiente. Viu o cansaço em seus olhos, a derrota em seus ombros caídos, a resignação em cada linha de seu rosto. Quem é você? Sussurrou para seu reflexo. A pergunta ficou suspensa no ar úmido do banheiro. Helena sentou-se na beira de sua cama e puxou uma caixa de papelão que guardava embaixo. Dentro havia fotografias. Helena aos 20 anos, radiante, com sonhos de estudar design gráfico. Helena aos 25, sorrindo em sua formatura de um curso técnico que nunca pôde utilizar porque a vida se intrometeu. Helena aos 30, ainda com brilho nos olhos, antes que o mundo a ensinasse a ser invisível. Aí está você, murmurou, acariciando uma foto onde sorria sem reservas. Aí está você. Naquela noite, Helena não dormiu. Em vez disso, fez uma lista. Não uma lista de vingança ou de como provar algo a Roberto Guzmão. Isso seria dar poder a ele sobre ela. Era uma lista para si mesma, das coisas que havia deixado de fazer, de ser, de querer. Coisas que amo e deixei de fazer. Ler, romances até o amanhecer. Dançar na sala sem motivo. Cozinhar receitas novas. Caminhar pelo Parque Ibirapuera. Desenhar. Rir alto. Acreditar que mereço coisas boas. O último ponto a fez chorar. Chorou por todos os anos que passou se sentindo menos. Chorou por cada comentário ofensivo que havia aceitado como verdade. Chorou pela Helena que havia enterrado viva. Mas quando terminou de chorar, algo diferente aconteceu. Em vez do vazio habitual, sentiu determinação, fúria construtiva, vontade de lutar, não contra Roberto, mas por ela mesma. Na manhã seguinte, Helena fez algo que não fazia há anos. Saiu para caminhar sem rumo. Normalmente sua vida era trabalho, casa, trabalho, uma linha reta sem desvios. Mas naquele dia, ela se permitiu se perder nas ruas do seu próprio bairro. Descobriu um sebo de livros usados que nunca havia notado. Entrou e o cheiro de papel velho a envolveu como um abraço. Comprou 3 romances com o dinheiro que normalmente gastava no ônibus. Decidiu que caminhar 2 quilômetros a mais não a mataria. Um romance, um livro de mistério e um livro de autoajuda que lhe chamou a atenção. A arte de se valorizar. R$ 32, disse a idosa dona da loja, mas ao ver os olhos brilhantes de Helena, acrescentou. Hoje tem desconto especial, R$ 20. Não precisa... Preciso. A mulher piscou para ela. Reconheço uma leitora em recuperação. Bem-vinda de volta. Helena saiu do sebo com as bochechas úmidas e um sorriso tímido. Era um começo pequeno, mas era o seu começo. Naquela noite, em vez de ver a novela que costumava adormecer sua mente, ela leu. Leu até as palavras se desfocarem na página. Leu até sentir que seu cérebro despertava de um longo sono. Leu até lembrar que havia um mundo inteiro além da mansão Guzmão. No 4º dia de seu desaparecimento, Helena deu o próximo passo. Procurou em seu computador velho informações sobre grupos de apoio gratuitos na comunidade. Encontrou um centro comunitário que oferecia sessões de terapia em grupo às terças e quintas. Na terça-feira seguinte, sentou-se em um círculo de cadeiras dobráveis junto com outras 8 pessoas. O coordenador, um homem de uns 50 anos com barba grisalha e olhos gentis, chamava-se Paulo. Aqui ninguém julga, disse ele. Aqui nós apenas escutamos. Alguém quer começar? Helena não tinha planejado falar, mas quando o silêncio se estendeu e viu os rostos expectantes das outras pessoas, todas carregando suas próprias batalhas invisíveis, sentiu que as palavras brotavam sozinhas. Meu nome é Helena. E... Sua voz tremeu. E não sei quem sou além do trabalho que faço. Alguém me humilhou há alguns dias e me quebrou. Mas também me mostrou que eu já estava quebrada muito antes daquele momento. As lágrimas vieram, mas desta vez não eram solitárias. Outras pessoas no círculo choravam também. E quando terminou de contar sua história, sem mencionar nomes, apenas sentimentos, uma mulher jovem se aproximou e segurou sua mão. Obrigada por compartilhar. Você me fez sentir menos sozinha. Aquelas palavras foram um bálsamo. Helena não estava sozinha. Nunca esteve.
Apenas havia esquecido de buscar conexão além de sua prisão autoimposta. As sessões se tornaram uma constante, e a cada terça e quinta, Helena sentia como as camadas de vergonha e autocompaixão começavam a se desprender. Paulo recomendou exercícios de autovalorização, meditações simples, formas de reconhecer padrões negativos de pensamento. Seu valor não está no que você faz, disse Paulo depois de uma sessão. Seu valor existe porque você existe. Ponto final. Aquela frase se tornou seu mantra. Na mansão, Roberto começava a notar as pequenas rachaduras em sua rotina perfeita. A funcionária temporária que contrataram não organizava seus documentos como Helena. O café não tinha o mesmo sabor. As camisas não estavam passadas com a mesma precisão militar. É apenas uma empregada doméstica, disse a si mesmo. Há milhares na cidade, mas algo em sua mente não parava de voltar ao momento no closet. A forma como Helena o havia olhado, não com o medo ou a submissão habitual, mas com uma calma que lhe havia tirado o sabor da vitória. Era como se ela tivesse visto algo nele que ele mesmo não queria reconhecer. Roberto balançou a cabeça. Estava sendo ridículo. Tinha uma empresa para dirigir, um império para expandir. Não tinha tempo para pensar em uma simples faxineira. Mas naquela noite, sozinho em sua mansão enorme, Roberto Guzmão ficou olhando o vestido azul safira que continuava pendurado em seu closet e, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com o desconforto. Algo havia mudado, e nem ele, nem Helena sabiam ainda o quão profunda seria essa mudança. A segunda semana de ausência de Helena trouxe mudanças sutis, mas significativas. Antônio, o mordomo, encontrou Roberto de mau humor com mais frequência. Os detalhes que antes passavam despercebidos agora o irritavam. Uma taça com marca de batom, um livro mal colocado, o aroma diferente do aromatizador que a funcionária temporária usava. Isso é inaceitável, esbravejou Roberto numa manhã, apontando para a mesa do seu escritório em casa. Por que há pó nos meus documentos? A senhora Silva volta na próxima semana, senhor, respondeu Antônio com paciência. Ela sempre foi muito meticulosa. Não me importa quando ela volta, me importa que as coisas sejam feitas corretamente agora. Mas no fundo, Roberto sabia que sua irritação não era apenas pelo pó. Era algo mais profundo, algo que não conseguia nomear. A imagem de Helena olhando-o com aquela calma devastadora continuava aparecendo em momentos inoportunos, como durante reuniões importantes ou antes de dormir. Enquanto isso, Helena havia dado outro passo em sua transformação. Depois de ler o livro de autoajuda, havia tomado uma decisão radical: inscrever-se em aulas de yoga matinais no centro comunitário. Eram gratuitas, ministradas por uma professora voluntária chamada Camila, uma mulher de 60 anos com energia de 25. A primeira aula foi humilhante. Helena não conseguia tocar os dedos dos pés sem que seus joelhos protestassem. Seu equilíbrio era inexistente, suou profusamente e terminou deitada no colchonete, sentindo que seu corpo era um traidor. Não se compare com ninguém, disse Camila, aproximando-se ao final da aula. O yoga não é sobre flexibilidade física, é sobre flexibilidade mental, sobre aprender a ficar quieta consigo mesma. Não tenho certeza se gosto do que encontro quando fico quieta, admitiu Helena. Camila sorriu com calor. Ninguém gosta no começo, mas te prometo que do outro lado desse desconforto há uma Helena que vale a pena conhecer. Helena voltou na manhã seguinte, e na seguinte. No quinto dia, conseguiu manter uma postura de equilíbrio por 10 segundos sem cambalear. Foi um triunfo minúsculo que a fez chorar de alegria. Olha isso, murmurou para si mesma. Eu consigo. No fim de semana, Helena fez algo que não fazia há anos. Foi ao mercadão municipal, não só para comprar o necessário, mas para explorar. Caminhou entre as bancas de frutas exóticas, sentiu o cheiro de especiarias que não sabia que existiam, conversou com vendedores que lhe contaram histórias de seus produtos. Em um brechó ali perto, encontrou um vestido simples, mas bonito, verde esmeralda que custava menos que seu almoço de 2 dias. Comprou sem pensar muito. Em casa, experimentou. Não caía perfeitamente. Estava um pouco largo na cintura, um pouco justo nos ombros, mas quando
Se olhou no espelho pela primeira vez em anos. Viu algo mais que uma empregada doméstica. Viu uma mulher. Só isso. Uma mulher que existia além do seu trabalho. Chorou outra vez, mas essas lágrimas eram diferentes. Eram de alívio, de reconhecimento, de boas-vindas a uma versão de si mesma que havia esquecido. As sessões de terapia em grupo continuaram revelando camadas. Em uma sessão particularmente intensa, Paulo propôs um exercício. Hoje quero que cada um escreva uma carta para a pessoa que os feriu. Não para enviá-la, mas para tirar o que carregam dentro. Helena escreveu durante 20 minutos sem parar. A carta não era para Roberto somente. Era para todos os que alguma vez a haviam feito se sentir pequena. Para seu pai que lhe disse que sonhar era perda de tempo. Para seu ex-marido que a havia abandonado porque merecia algo melhor. Para as amigas que desapareceram quando ela deixou de poder pagar as saídas. Para ela mesma, por permitir que todas essas vozes definissem seu valor. Quando Paulo pediu voluntários para compartilhar, Helena levantou a mão. Querido mundo que me ensinou a ser invisível, leu com voz trêmula. Já não tenho medo de ocupar espaço. Já não vou me desculpar por existir. Vocês me quebraram muitas vezes, mas da última vez me quebraram de uma forma que me permitiu me reconstruir diferente. E desta vez, faço isso só por mim. O silêncio que se seguiu foi de respeito profundo. Várias pessoas choravam. Paulo assentiu com orgulho. Essa é a Helena, que você precisa conhecer, disse simplesmente. Naquela noite, Helena fez algo simbólico. Queimou a carta em sua pequena varanda, vendo as cinzas voarem com o vento noturno de São Paulo. Não era mágica, não era um filme, mas foi sua maneira de dizer: eu solto o que me pesava. No dia seguinte, começou a procurar cursos online gratuitos. Encontrou um sobre design gráfico básico, seu velho sonho abandonado. Inscreveu-se sem pensar se teria tempo ou energia. Inscreveu-se porque algo dentro dela estava despertando, e esse algo tinha fome de vida. Os exercícios de yoga tornaram-se mais fáceis. Seu corpo começava a responder, a lembrar que era capaz. Helena notou que dormia melhor, que suas dores crônicas nas costas diminuíam, que tinha mais energia. Não era só físico, era como se ao mover seu corpo, movesse também emoções estagnadas. Camila notou. Você está brilhando diferente, disse-lhe depois de uma aula. Dá para notar quando alguém começa a fazer as pazes consigo mesmo. Helena sorriu. Um sorriso real que chegava aos seus olhos. Estou tentando. Não, querida. Você está conseguindo. Na mansão Guzmão, Roberto assinava documentos para seu próximo grande evento, a inauguração de sua nova linha de hotéis boutique. Seria a celebração empresarial do ano, com centenas de convidados, imprensa internacional, celebridades. Tudo tinha que ser perfeito. A lista de convidados está confirmada, informou sua assistente pessoal Fernanda. Alguma mudança? Não. Apenas certifique-se de que tudo funcione sem problemas. Fez uma pausa. E a embaixadora para o vestido azul? Confirmada. Chegará 2 dias antes para as provas finais. Roberto assentiu, mas sua mente vagou novamente para o closet onde o vestido estava pendurado. Para o momento com Helena. Para aquele olhar que não conseguia esquecer. Por que continuo pensando nisso? Perguntou-se irritado consigo mesmo. Não tinha resposta, e isso o perturbava mais do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, Helena completava sua 2ª semana de transformação interna. Não havia perdido peso drasticamente, não havia tingido o cabelo nem feito cirurgias. As mudanças eram sutis, mas profundas. Caminhava diferente, com as costas mais retas. Olhava as pessoas nos olhos. Sorria mais, não por cortesia, mas por alegria genuína. Certa tarde, caminhando pelo bairro depois do yoga, encontrou seu reflexo na vitrine de uma loja. Parou, surpresa. A mulher no reflexo era ela, mas era diferente. Havia vida em seus olhos, propósito em sua postura, dignidade em sua presença. Oiam, Helena, sussurrou para seu reflexo. Prazer em te conhecer de verdade. E pela primeira vez em décadas, a Helena no espelho lhe devolveu um sorriso sem sombra de dúvida. No dia seguinte, voltaria à mansão Guzmão, mas já não seria a mesma mulher que havia saído de lá 2 semanas atrás. E embora ela não soubesse ainda, seu retorno desencadearia uma série de eventos
que mudariam tudo. Na segunda-feira de manhã, Helena acordou com uma sensação estranha no estômago. Era seu primeiro dia de volta à mansão Guzmão. Olhou-se no espelho enquanto escovava o cabelo, notando as mudanças sutis que 2 semanas haviam trazido. Seus olhos pareciam mais despertos. Sua pele tinha um brilho que não vinha de nenhum creme. Sua postura era diferente. Colocou seu uniforme, o mesmo de sempre, mas algo na forma como o vestia havia mudado. Já não parecia um disfarce que a fazia desaparecer. Era simplesmente roupa. Durante o trajeto de Tsetsi, ônibus, Helena praticou os exercícios de respiração que Camila lhe havia ensinado. Sabia que voltar àquele espaço seria um desafio. As memórias do closet, a humilhação, tudo continuava fresco. Mas já não tinha medo. Meu valor não está no que os outros pensam de mim, repetiu. Meu valor existe porque eu existo. Chegou à mansão às 7 em ponto, como sempre. Antônio a recebeu com um sorriso genuíno de alívio. Dona Helena, que bom ver a senhora. A casa sentiu sua falta. Fez uma pausa, observando-a. A senhora parece diferente. Helena sorriu. Me sinto diferente. Para melhor, espero. Definitivamente, para melhor. Entrou na mansão e algo estranho aconteceu. Os espaços que antes lhe pareciam intimidadores, opressivos, agora eram simplesmente cômodos. Grandes, sim, luxuosos, sim, mas não tinham poder sobre ela. Eram pedras e vidro, nada mais. Começou sua rotina na biblioteca. Na terceira prateleira, ouviu passos. Roberto entrou na sala, absorto em seu celular. Demorou um momento para notar a presença dela. Bom dia, Sr. Guzmão, disse Helena com voz clara, sem baixar o olhar. Roberto levantou a vista, surpreso. Havia algo diferente em sua funcionária, embora não conseguisse identificar o que exatamente. Não era seu físico. Continuava sendo a mesma pessoa, mas havia algo em sua presença que o desconcertou. Bom dia, respondeu ele quase automaticamente. Já voltou? Hoje é meu primeiro dia de retorno. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Helena voltou ao seu trabalho sem acrescentar mais nada. Roberto ficou parado na porta, esperando. O quê? Um pedido de desculpas? Gratidão? Submissão? Não tinha certeza, mas a falta de reação de Helena o perturbava. Começou ele. Depois parou. O evento é em 3 semanas. Vou precisar que tudo esteja impecável. Claro, como sempre. Roberto assentiu e saiu, mas sentiu algo estranho no peito. Era como se o equilíbrio de poder que sempre havia tido como garantido tivesse se deslocado sutilmente, sem que ele entendesse como ou porquê. Durante os dias seguintes, Helena manteve sua nova rotina. Trabalhava com a eficiência de sempre, mas algo havia mudado em sua forma de se mover pela mansão. Não se encolhia ao passar perto de Roberto. Não desviava o olhar. Não se desculpava por existir no espaço. Os outros funcionários notaram. Dona Cida, a cozinheira, a convidou para tomar café no intervalo. Você está bem, Helena. Radiante, eu diria. O que aconteceu nessas 2 semanas? Helena sorriu enquanto bebia seu café. Eu me encontrei. Ou comecei a fazer isso, pelo menos. Depois do que aconteceu com o vestido, todos pensamos que você não voltaria. Eu também pensei. Helena olhou para sua xícara. Mas depois percebi que se deixasse este trabalho por ele, pela crueldade dele, continuaria dando poder a ele sobre mim. Voltei por mim, para provar a mim mesma que posso estar no mesmo espaço que alguém que me feriu e me manter firme. Dona Cida apertou sua mão. Você é mais forte do que eu pensava. Estou aprendendo a ser. Naquela tarde, Helena estava organizando a sala de estar quando Fernanda, a assistente de Roberto, entrou com pastas e o celular colado ao ouvido. Era uma mulher elegante, de 30 e poucos anos, sempre eficiente, sempre ocupada. Quando terminou a chamada, notou Helena. Ah, dona Helena, que bom que voltou. Preciso pedir algo especial para o evento de gala. Diga, o Sr. Guzmão quer que tudo brilhe, literalmente. Cristais, metais, pisos, tudo tem que parecer novo. Pode fazer isso? Helena assentiu. Posso. Fernanda a observou com curiosidade. Sabe, algo em você está diferente. Não consigo identificar o quê. Talvez você só esteja me vendo realmente pela primeira vez.
respondeu Helena com um sorriso suave. As palavras pegaram Fernanda de surpresa. Abriu a boca para responder, mas não encontrou o que dizer. Finalmente assentiu e saiu, deixando Helena com uma sensação de satisfação silenciosa. As sessões de yoga continuaram. Camila ensinou a Helena posturas mais complexas, mas também filosofia de vida entre uma respiração e outra. O yoga nos ensina que a verdadeira força não é a que mostramos ao mundo, explicou Camila numa manhã. É a que temos quando ninguém nos vê. É continuar se levantando quando tudo te empurra para ficar no chão. Parece difícil, murmurou Helena, mantendo uma postura de guerreiro. É, mas você já sabe como fazer isso. Só precisava lembrar. Helena sorriu, suando, mas feliz. Seu corpo estava ficando mais forte, sim, mas era sua mente que experimentava a verdadeira transformação. Cada manhã que se levantava e decidia trabalhar em si mesma, era um ato de rebelião contra todos os que alguma vez lhe disseram que não valia a pena. No curso online de design gráfico, Helena descobriu que sua velha paixão continuava viva. Seus dedos se moviam sobre o mouse com falta de jeito no início, mas a criatividade fluía. Criou um logotipo para uma cafeteria imaginária. Criou um pôster para um evento que não existia. Cada pequeno projeto era uma vitória. Certa noite, depois de terminar um exercício particularmente complexo, recostou-se na cama e chorou de alegria. Havia esquecido como era a sensação de criar algo, fazer algo que não fosse servir aos outros. Havia esquecido que tinha talentos além de limpar e organizar. Estou voltando, sussurrou para o teto de seu pequeno apartamento. A verdadeira eu está voltando. Na mansão, Roberto se preparava para o evento mais importante de sua carreira, mas algo o distraía constantemente. Era Helena, a forma como já não se encolhia à sua passagem, a forma como seu silêncio não era submissão, mas autocontrole, a forma como parecia brilhar com uma luz que não vinha de nenhuma fonte externa. Certa tarde, Roberto se viu em seu closet olhando para o vestido azul safira. Não sabia por que ainda estava lá. A modelo que supostamente o usaria tinha sua própria versão. Esta era apenas uma réplica para provas. Lembrou-se de seu comentário cruel. Lembrou-se do olhar de Helena e pela primeira vez sentiu algo que não experimentava há anos: vergonha. O que está acontecendo comigo? Murmurou irritado consigo mesmo. É apenas uma funcionária. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que era mentira. Helena já não era apenas nada. Havia algo nela que o fazia se questionar, que perturbava seu mundo cuidadosamente construído, onde cada pessoa tinha seu lugar e seu valor era medido em dinheiro e status. Roberto fechou a porta do closet com mais força do que o necessário. Enquanto isso, Helena experimentava o vestido verde esmeralda que havia comprado no brechó. Não era nada especial, não era caro, mas quando se olhou no espelho, viu uma mulher que estava se reconstruindo peça por peça. E isso era mais bonito que qualquer tecido de alta costura. A terceira semana trouxe mudanças visíveis. Helena havia incorporado longas caminhadas à sua rotina, não porque quisesse perder peso, mas porque descobriu que caminhar lhe permitia pensar, processar, existir fora dos espaços fechados de seu apartamento e da mansão. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, deparou-se com uma feira de artesanato. Entre as barracas, uma chamou sua atenção. Uma mulher de uns 50 anos vendia joias feitas à mão. Colares simples, mas bonitos, pulseiras com pedras naturais. «Gostou de algo?» perguntou a artesã com um sorriso. Helena parou diante de um colar com uma pedra azul escura. «É lindo. Que pedra é essa?» «Lápis lazuli. Dizem que representa a autenticidade e a comunicação honesta. Perfeito para alguém que está encontrando sua voz.» Helena olhou-a surpresa. «Como sabe?» A mulher sorriu com conhecimento. «Depois de 20 anos vendendo joias, aprendi a ler as pessoas. Você tem o olhar de alguém que está em processo de transformação. Estou errada?» «Não está errada. Então este colar é seu, e como estou de bom humor, farei um preço especial.» Helena comprou o colar e o colocou imediatamente. O peso da pedra contra seu peito era reconfortante, um lembrete físico de sua jornada. Quando chegou em casa, tirou uma selfie, algo que não fazia há anos.
Na foto parecia diferente. Não perfeita, não transformada magicamente, mas real, autêntica, viva. 3 semanas aprendendo a gostar de mim, escreveu em uma nota no celular. 3 semanas lembrando que valho a pena. Na mansão, os preparativos para a gala se intensificavam. Fernanda coordenava com fornecedores, Antônio supervisionava a logística, Dona Cida planejava o cardápio. Era um caos organizado, e Helena movia-se pelo centro de tudo com eficiência tranquila. Roberto a observava mais do que queria admitir. Havia algo hipnótico na forma como Helena trabalhava agora. Com propósito, mas sem ansiedade, com precisão, mas sem medo. Já não parecia estar se escondendo. Um dia, enquanto revisava detalhes do evento em seu escritório, Roberto atreveu-se a fazer uma pergunta. Dona Helena, pode vir um momento? Helena entrou e Roberto notou o colar novo. A pedra azul brilhava contra seu uniforme simples. Precisa de algo, senhor. Só queria... Roberto vacilou, o que era incomum para ele. Queria ter certeza de que tudo está bem. Com o trabalho, quero dizer. Tudo está bem. Helena o olhou diretamente. Há algo específico que o preocupe? A pergunta era simples, profissional, mas havia algo no tom de Helena que não era de confronto nem submisso. Era simplesmente direto. E Roberto não sabia como lidar com isso. Não, só... Certifique-se de que tudo seja perfeito para a gala. Como sempre, senhor Guzmão. Helena saiu e Roberto ficou olhando a porta fechada, sentindo que algo fundamental havia se deslocado na dinâmica entre eles. Ele já não era o único com poder naquela relação, embora não entendesse como havia perdido esse controle. As sessões de terapia em grupo revelavam cada vez mais camadas. Paulo havia introduzido um novo conceito, o poder de estabelecer limites. Muitas pessoas confundem bondade com ser um capacho, explicou. Você pode ser gentil e firme, pode ser compassiva e não permitir que te pisem. Helena fazia anotações vorazmente. Essa era uma informação que precisava integrar, não só em sua vida pessoal, mas também em seu trabalho. Como você estabelece um limite sem ser agressivo? Perguntou uma participante. Com calma e clareza, respondeu Paulo. Você diz o que é aceitável e o que não é. E depois se mantém firme, sem se justificar excessivamente nem se desculpar por ter necessidades. Helena praticou mentalmente como seria estabelecer limites com Roberto, com qualquer pessoa que tentasse fazê-la se sentir menos. Já não pediria permissão para ser tratada com dignidade. Simplesmente esperaria esse tratamento como o padrão. Camila, nas aulas de yoga, notou o progresso físico de Helena. Seu equilíbrio melhorou incrivelmente. Está praticando em casa? Um pouco. Mas acho que não é só físico. Me sinto mais equilibrada em tudo. É assim que funciona. Camila sorriu. Quando você alinha seu corpo, alinha sua vida. Ou talvez seja o contrário, não importa. O ponto é que você está encontrando seu centro. Helena assentiu, sentindo a verdade daquelas palavras em cada célula de seu ser. Certa tarde, enquanto organizava a biblioteca da mansão, Helena encontrou um livro que Roberto aparentemente estava lendo. Liderança e Empatia nos Negócios. Havia sido deixado aberto em uma página que falava sobre o respeito no local de trabalho. Helena sorriu, ironicamente. Roberto lia sobre empatia, mas parecia incapaz de praticá-la. Ou talvez estivesse começando a se questionar. Voltou a deixar o livro exatamente onde o havia encontrado. O curso de design gráfico avançava, e Helena havia completado seu primeiro projeto grande, um portfólio digital com todos os seus trabalhos. Não era profissional ainda, mas era dela. Cada pixel, cada cor, cada decisão de design vinha dela. Naquela noite, atreveu-se a fazer algo que a aterrorizava. Enviou seu portfólio para algumas pequenas agências de design, não procurando trabalho em tempo integral, mas projetos freelance ocasionais. Não espere muito, disse a si mesma. Você só está testando, só está expandindo possibilidades. Mas em seu coração havia uma pequena chama de esperança. No fim de semana, Helena fez algo completamente inesperado. Foi a uma farmácia grande. Mas tirou um tempo experimentando cores, pedindo conselhos à vendedora, explorando essa parte da feminilidade que havia ignorado durante anos.
Comprou um batom cor de ameixa, um rímel e um blush sutil. Quando chegou em casa e se maquiou diante do espelho, quase não se reconheceu. Não porque parecesse diferente, mas porque parecia cuidada, como alguém que se valorizava o suficiente para dedicar tempo a si mesma. "Oi, linda", sussurrou para seu reflexo e, desta vez, disse sério. Na mansão, Roberto recebeu a confirmação final dos detalhes da gala. Tudo estava em ordem. A modelo chegaria em 2 dias para a prova. Final do vestido. A mídia estava confirmada. Os convidados mais importantes da indústria hoteleira estariam presentes. Tudo era perfeito. Então, por que se sentia inquieto? Naquela noite, sozinho em sua mansão enorme, Roberto serviu-se de um uísque e sentou-se em seu terraço, olhando as luzes de São Paulo. Pensou em sua vida perfeitamente construída. Pensou em todos os que o admiravam e temiam na mesma medida. Pensou no sucesso que havia acumulado como quem acumula troféus. E pela primeira vez, em décadas, perguntou-se se toda aquela perfeição valia a pena quando significava pisar nos outros para mantê-la. A imagem de Helena o perseguia. Não a Helena submissa de antes, mas esta nova versão que não o temia, que não precisava de sua aprovação, que brilhava com uma luz que ele não entendia nem podia controlar. "O que você está fazendo comigo?", murmurou para o ar noturno. Mas não era Helena quem estava fazendo algo com ele. Era sua própria consciência, despertando depois de anos de hibernação. E isso descobriria em breve, era muito mais perigoso do que qualquer confronto externo. A 4ª semana marcou um ponto de virada silencioso. Helena acordou numa terça-feira com uma mensagem no celular, uma resposta de uma das agências de design para as quais havia enviado seu portfólio. "Olá, Helena. Gostamos do seu trabalho. Estaria disponível para um pequeno projeto freelance? É a reformulação de um cardápio para um restaurante local. Paga pouco, mas é um começo." Helena leu a mensagem 3 vezes para ter certeza de que era real. Suas mãos tremiam. Não era um trabalho grande nem prestigioso, mas era reconhecimento. Era alguém vendo valor no que ela havia criado. "Sim", respondeu com dedos trêmulos. "Estou disponível. Obrigada pela oportunidade." Durante seu intervalo na mansão, Helena não pôde conter seu sorriso. Dona Cida anotou na cozinha. "Você parece feliz hoje. Aconteceu algo bom?" "Consegui meu primeiro projeto de design gráfico. É pequeno, mas é meu." Dona Cida a abraçou com calor maternal. "Isso é maravilhoso." "Design gráfico? Não sabia que você tinha esse talento." "Eu também não sabia", admitiu Helena. "Ou tinha esquecido, mas estou lembrando. Você é incrível, sabia?" Helena sentiu as lágrimas ameaçarem sair. Os elogios genuínos continuavam sendo difíceis de receber depois de tantos anos de menosprezo. "Estou aprendendo a acreditar nisso." Na mansão, a tensão aumentava à medida que a gala se aproximava. A modelo internacional que usaria o vestido azul safira havia chegado naquela manhã. Chamava-se Isabela, era italiana, e tinha a presença de quem está acostumada a ser o centro das atenções. Roberto supervisionava a prova do vestido em sua sala de estar privada. Fernanda, o fotógrafo oficial, e a equipe de estilistas rodeavam Isabela enquanto ela posava com o vestido. "É perfeito", declarou Isabela, admirando seu reflexo. "Este azul é único." Roberto assentiu, satisfeito. Era exatamente a imagem que queria projetar. Elegância, exclusividade, perfeição. Naquele momento, Helena passou pelo corredor com produtos de limpeza. Pela porta entreaberta, viu a cena. Viu o vestido que havia sido usado para humilhá-la, agora sendo celebrado no corpo de outra mulher. Esperou sentir dor. Esperou sentir inveja ou ressentimento. Mas a única coisa que sentiu foi indiferença. O vestido já não tinha poder sobre ela. Era apenas tecido, nada mais. Roberto a viu passar e seus olhos se encontraram por um segundo. Helena assentiu, educadamente, e seguiu seu caminho sem parar, sem se abalar. E naquele momento, Roberto sentiu algo que não esperava. Decepção. Queria uma reação. Queria saber que seu comentário cruel de semanas atrás ainda tinha efeito. Mas Helena havia seguido em frente e ele ficava para trás, preso em sua própria toxicidade. As aulas de yoga continuavam transformando não só o corpo de Helena,
mas sua relação com o desconforto. Camila a desafiou a manter posturas difíceis. A vida é como esta postura, disse enquanto Helena tremia tentando manter o equilíbrio. Às vezes dói, balança, pede mais do que você acha que pode dar. Mas se você respirar e ficar presente, descobre que pode suportar mais do que imaginava. Helena manteve a postura 10 segundos a mais do que acreditava ser possível. Quando finalmente desceu, estava encharcada de suor, mas sorrindo. Eu consegui. Você sempre pôde, só precisava acreditar. Nas sessões de terapia, Paulo propôs um exercício novo: visualização do futuro. Fechem os olhos, instruiu o grupo. Visualizem quem querem ser em 6 meses, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Como se sentem? O que estão fazendo? Quem os rodeia? Helena fechou os olhos e se permitiu sonhar. Viu-se trabalhando em projetos de design, não como algo secundário, mas como sua ocupação principal. Viu-se num apartamento melhor, com plantas nas janelas e livros nas estantes. Viu-se sorrindo sem motivo, só porque sim. E o mais importante, viu-se sozinha, mas não. Solitária, completa em si mesma. Quando abriu os olhos, Paulo a observava com um sorriso conhecedor. Você viu? Sim, sussurrou Helena. Eu vi. Então já não é uma fantasia, é um objetivo. E objetivos podem ser alcançados. Naquela noite, Helena trabalhou em seu primeiro projeto freelance. O cardápio do restaurante tinha que ser moderno, mas acolhedor, profissional, mas amigável. Trabalhou até as 2 da manhã, completamente absorta, completamente viva. Quando terminou, recostou-se na cama, com uma satisfação que não sentia há anos. Havia criado algo. Algo que não era limpar a sujeira dos outros ou servir às necessidades dos outros. Era seu. Na mansão, a semana da gala havia começado oficialmente. Helena notou a mudança de energia. Todos andavam mais rápido, mais tensos, mais focados. Mas ela mantinha seu centro, sua calma, seu novo equilíbrio. Roberto a chamou ao seu escritório na quinta-feira à tarde. Dona Helena, preciso que no dia da gala a senhora se concentre exclusivamente em supervisionar se tudo está perfeito. Os outros funcionários cuidarão de suas tarefas habituais. A senhora será como meus olhos adicionais. Era uma promoção temporária, um reconhecimento de sua competência. O Roberto de antes jamais teria confiado tanto nela. Claro, senhor Guzmão. Há algo específico que deva vigiar? Só... Roberto vacilou. Só certifique-se de que tudo reflita a excelência. A senhora tem bom olho para os detalhes. Era o elogio mais próximo que Roberto lhe havia dado em 3 anos. Helena assentiu profissionalmente. Não vou decepcioná-lo. Quando saiu do escritório, Helena sorriu para si mesma. Não pelo elogio, mas porque percebeu que já não precisava da validação de Roberto Guzmão. Era agradável ser reconhecida, sim, mas seu valor não dependia disso. Na sexta-feira, Helena recebeu outra mensagem da agência de design. O restaurante tinha amado seu trabalho e queria contratá-la para mais projetos. Além disso, a agência perguntava se estaria interessada em trabalhar em outras encomendas pequenas. Helena respondeu afirmativamente, sentindo como as peças de sua nova vida começavam a se encaixar. Naquela noite, em seu apartamento, Helena fez algo simbólico. Tirou o vestido verde esmeralda que havia comprado semanas atrás e o pendurou em seu pequeno guarda-roupa de forma proeminente. Já não estava escondido. Já não era um algum dia. Era um agora. Experimentou-o outra vez, só pelo prazer de fazê-lo, e dançou sozinha na sala, ao ritmo de uma música no rádio. Não era uma dança elegante nem coordenada. Era simplesmente alegria pura, sem plateia, sem julgamento. E naquele momento, dançando sozinha em seu apartamento modesto, com um vestido de segunda mão, Helena Silva era mais rica que qualquer milionário em qualquer mansão, porque havia recuperado algo que nenhum dinheiro pode comprar, a propriedade de sua própria vida. Enquanto isso, em sua mansão vazia, Roberto Guzmão jantava sozinho em uma mesa projetada para 12 pessoas, cercado de luxo, mas sentindo-se estranhamente vazio. E, embora não admitisse em voz alta, invejava algo que havia visto nos olhos de Helena: paz consigo mesma. Algo que todo o seu dinheiro não havia podido lhe comprar. O sábado amanheceu com um céu limpo.
Um bom presságio para a gala de segunda-feira. Helena acordou com a rotina que se tornara sagrada. 20 minutos de yoga, café da manhã tranquilo enquanto lia algumas páginas de seu livro atual e depois sua caminhada matinal. Durante a caminhada, encontrou-se refletindo sobre os últimos 2 meses. Tinha sido uma viagem curta em tempo, mas imensa em transformação. Não tinha se tornado uma pessoa diferente. Havia redescoberto quem era realmente debaixo de todas as camadas de auto-menosprezo e medo. Seu telefone tocou. Era sua irmã mais nova, Patrícia, com quem mantinha contato esporádico. Helena, como você está? Faz semanas que não nos falamos. Estou bem. Realmente bem, na verdade. Realmente bem. Isso não soa como você. Geralmente você diz vou indo ou sobrevivendo. O que aconteceu? Helena riu, percebendo que sua irmã tinha razão. Coisas boas, Pati. Estou trabalhando em projetos de design gráfico outra vez. Estou me cuidando. Estou me encontrando. Houve uma pausa do outro lado da linha. Está falando sério? Helena, isso é incrível. Faz anos que não te ouvia tão viva. É que faz anos que não me sentia viva. Temos que nos ver. Quero ouvir tudo. No próximo fim de semana? Eu adoraria. Depois de desligar, Helena sentiu uma onda de gratidão. Tinha ficado tão fechada em sua rotina de trabalho-casa que havia descuidado das relações que realmente importavam. Mas agora tinha energia e vontade de reconectar. Na mansão, aquele fim de semana era um caos organizado. A equipe de montagem instalava estruturas para a gala, transformando o Jardim dos Fundos em um salão de eventos ao ar livre. Luzes pendentes se entrelaçavam entre as árvores, mesas elegantes eram montadas, sistemas de som eram testados. Roberto supervisionava tudo com seu perfeccionismo habitual, mas estava mais irritável do que o normal. Fernanda notou. Está tudo bem, Sr. Guzmão? Estou bem. Apenas certifique-se de que nada dê errado na segunda-feira. Tudo sairá perfeito, como sempre. Mas Roberto não estava preocupado com a logística. Estava inquieto por razões que não conseguia articular. Havia algo no ar, uma antecipação estranha, como se algo importante estivesse para acontecer. No domingo, Helena dedicou a manhã ao seu projeto freelance, havia terminado o cardápio do restaurante e agora trabalhava no design de cartões de visita para o mesmo cliente. O trabalho fluía de suas mãos com uma facilidade que a surpreendia. À tarde, assistiu a uma sessão especial de yoga que Camila havia organizado, uma aula ao ar livre no parque. Era um grupo pequeno, mas a energia era bonita. Praticaram sob o sol da tarde, sentindo a grama sob os pés, o vento acariciando a pele. Isso é cura, disse Camila ao finalizar a aula. Não só do corpo, mas do espírito. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que acreditam, mais corajosos do que aparentam e mais amados do que imaginam. Helena abraçou Camila ao se despedir. Obrigada. Por tudo. Por me ver quando eu não me via. Eu só segurei o espelho, querida. Você fez todo o trabalho de se olhar. Naquela noite, Helena fez algo que não fazia há muito tempo. Cozinhou um jantar especial só para ela. Não era comida elaborada. Macarrão simples com molho de tomate caseiro. Mas tomou seu tempo, aproveitou o processo, colocou música até acendeu uma vela. Jantou sozinha em sua pequena mesa, mas não se sentiu sozinha. Sentiu-se completa. Depois do jantar, olhou-se no espelho de corpo inteiro que havia comprado na semana anterior. Outro investimento em si mesma. Observou-se sem julgamento, sem crítica, apenas com curiosidade. Seu corpo não era diferente, não realmente. Talvez um pouco mais tonificado pelo yoga, talvez com melhor postura. Mas a mudança real estava em seus olhos. Havia uma luz ali que estava ausente há anos. Havia vida, havia esperança, havia amor próprio. Oi, linda, disse ao seu reflexo e desta vez sentiu em cada fibra do seu ser. Preparou-se para dormir cedo. Amanhã seria o grande dia da gala. E embora ela não fosse uma convidada, teria um papel importante em garantir que tudo saísse perfeito. Mas havia algo mais. Uma sensação em seu peito, uma intuição, um pressentimento de que algo significativo estava por ocorrer. Não sabia o que nem como, mas podia sentir. Enquanto adormecia,
Helena sonhou com vestidos azuis e salões iluminados, com olhares de surpresa e palavras não ditas. Sonhou com uma versão de si mesma caminhando de cabeça erguida, sem medo, sem vergonha, completamente livre. Em sua mansão, Roberto também não conseguia dormir. Levantou-se à meia-noite e caminhou pelos corredores vazios até chegar ao seu closet. Acendeu as luzes e ficou olhando o vestido azul safira que continuava pendurado, ali como um lembrete de sua crueldade. Por que não o tinha guardado? Por que continuava ali, visível, como uma acusação silenciosa? Tocou o tecido com dedos vacilantes. Era lindo, isso era inegável. Mas agora, em vez de vê-lo como um símbolo de exclusividade e perfeição, via-o como um símbolo de sua própria pequenez. Se você entrar neste vestido, eu me caso com você. As palavras voltavam a ele como fantasmas. Que tipo de homem usa a humilhação como entretenimento? Que tipo de pessoa encontra prazer em fazer os outros se sentirem menos? Roberto apagou a luz e voltou para o seu quarto. Mas o sono não veio. Ficou acordado até o amanhecer, perseguido por perguntas que nunca havia se permitido fazer. A segunda-feira amanheceu perfeita. Céu azul, temperatura agradável, uma brisa suave. Era como se o universo conspirasse para que a gala fosse um sucesso. Helena chegou à mansão às 6 da manhã. Havia se vestido com seu melhor uniforme, penteado o cabelo com cuidado e usava o colar de lápis lazuli contra o peito como um talismã. A mansão já era um formigueiro de atividade. Floristas ultimavam arranjos, técnicos ajustavam luzes, garçons praticavam seus movimentos. Helena movia-se entre tudo isso com calma autorizada, revisando cada detalhe como Roberto lhe havia pedido. Tudo está ficando lindo, comentou Dona Cida, passando com bandejas. Será a noite do ano. Sem dúvida, respondeu Helena, e sentiu uma estranha mistura de antecipação e paz. Roberto apareceu ao meio-dia, impecavelmente vestido com um terno cinza escuro. Revisou tudo com olho crítico, mas não encontrou nada a objetar. Tudo era perfeição. Seus olhos se encontraram brevemente com os de Helena. Ela assentiu profissionalmente. Ele vacilou, como se quisesse dizer algo, mas finalmente apenas assentiu de volta. A tarde transcorreu em preparativos finais. Às 5, Helena e os outros funcionários do staff principal retiraram-se para trocar para seus uniformes de gala, mais elegantes que os habituais, mas ainda claramente distinguíveis como pessoal de serviço. Os convidados começariam a chegar às 7. A noite prometia ser espetacular, mas nenhum dos presentes, nem Roberto, nem Helena, nem ninguém, podia antecipar o que realmente estava por acontecer. Às vezes, o destino tem seu próprio plano. E naquela noite, o destino tinha preparado uma lição que mudaria tudo. As primeiras limusines começaram a chegar às 7 em ponto. Helena observava de seu posto estratégico perto da entrada do jardim, supervisionando para que cada convidado fosse recebido com champanhe e que o fluxo de pessoas fosse ordenado. Os empresários mais poderosos do país desfilavam com seus ternos de grife e vestidos de alta costura. Havia políticos de Brasília, celebridades da TV, influenciadores digitais, todos convergindo para a Mansão Guzmão, para o que se anunciava como o evento do ano em São Paulo. Roberto recebia os convidados com seu sorriso perfeitamente calibrado, nem muito caloroso, nem muito distante. Era o anfitrião perfeito, o empresário de sucesso, o homem que havia construído um império hoteleiro do zero. Às 7h30, chegou o momento esperado. Um murmúrio percorreu a entrada quando uma limusine branca parou diante da mansão. Isabela, a modelo italiana, desceu do veículo como se caminhasse por uma passarela e usava o vestido azul safira. O tecido brilhava sob as luzes do entardecer, cada prega perfeitamente colocada, cada detalhe ressaltando a figura impecável da modelo. Flashes de câmeras estouraram. Os convidados se viraram para admirar. Era exatamente a imagem que Roberto havia visualizado. Helena observava à distância. O vestido era lindo. Isso era inegável. Isabela o usava com a confiança de quem está acostumada a ser admirada. Mas Helena não sentiu inveja nem dor, apenas indiferença benevolente. É espetacular, murmurou Antônio ao seu lado. O senhor Guzmão conseguiu sua imagem perfeita. Sim,
respondeu Helena simplesmente. Conseguiu. A gala começou, oficialmente às 8. O jardim transformado era um paraíso de luzes e elegância. Mesas decoradas com toalhas de seda, centros de flores exóticas, taças de cristal que refletiam as luzes pendentes entre as árvores. Uma banda ao vivo tocava bossa nova suave, enquanto os garçons circulavam com bandejas de canapés gourmet. Roberto fez um discurso de boas-vindas de um pequeno palco. Falou sobre sua visão para a nova linha de hotéis boutique, sobre excelência e exclusividade, sobre criar experiências que transformariam a indústria hoteleira nacional. Tudo o que faço, declarou com voz firme, faço buscando a perfeição absoluta, porque nada menos é aceitável. Os aplausos foram entusiasmados. Isabela posava ao lado dele, a personificação visual dessa perfeição que ele pregava. Helena escutava de seu posto de supervisão e, pela primeira vez, entendeu algo. Roberto não era malvado, era profundamente inseguro. Toda aquela busca por perfeição, toda aquela arrogância, era uma armadura contra suas próprias imperfeições. A compreensão não justificava sua crueldade, mas a humanizava. E essa humanização permitia a Helena deixar ir o último resíduo de ressentimento que pudesse ter restado. A noite avançava sem contratempos. Os convidados jantavam, bebiam, socializavam. Acordos comerciais eram discutidos entre risos, contatos eram estabelecidos entre brindes. Era o networking de alto nível em sua máxima expressão. Perto das 10, Helena fez uma breve pausa. Saiu para a área de serviço, precisando de um momento de tranquilidade longe do burburinho elegante da gala. Dona Cida estava lá, organizando a próxima rodada de sobremesas. Como está tudo lá fora? Perfeito, como o senhor Guzmão queria. Helena sorriu. Tudo é perfeito, exceto que perfeito é chato, comentou Dona Cida com picardia. Me dê algo imperfeito e real qualquer dia. Helena riu. Concordo. Enquanto conversavam, Fernanda invadiu a área de serviço. Seu rosto mostrava pânico mal contido. Dona Cida, Helena, temos um problema. O que aconteceu? Perguntou Helena imediatamente. Isabela teve uma emergência. O agente dela ligou. A mãe dela está doente na Itália. Ela tem que pegar um voo esta noite mesmo em Guarulhos. Já está a caminho do aeroporto. E o vestido? Perguntou Dona Cida. Ela foi com o vestido? Não, ela o deixou. Mas aqui está o problema. O senhor Guzmão planejou que ela fizesse um discurso às 11 e depois posasse para fotos oficiais com investidores-chave. É parte fundamental da apresentação da marca. Fernanda passou as mãos pelo cabelo. Precisamos de alguém que use esse vestido e cumpra o papel, mesmo que seja apenas para as fotos. Não tem que falar, só estar presente, projetar a imagem. Um silêncio caiu sobre a área de serviço. Que tamanho é o vestido? Perguntou Dona Cida cautelosamente. Tamanho 40, médio. Fernanda olhou ao redor desesperada. Preciso encontrar alguém rápido. O senhor Guzmão não pode saber que houve um problema. Tudo tem que parecer que saiu conforme o plano. Os olhos de Dona Cida pousaram em Helena. Depois os de Fernanda fizeram o mesmo. Não, disse Helena imediatamente. Nem pensem nisso. Helena, começou Fernanda, você veste aproximadamente esse tamanho. E, vacilou, você tem estado diferente ultimamente. Parece radiante. Poderia... Absolutamente não. Helena sentiu seu coração acelerar. Esqueceram-se do que aconteceu há 2 meses, do que ele disse sobre esse vestido. Sobre mim? Precisamente por isso, disse Dona Cida suavemente, segurando as mãos de Helena. Precisamente por isso você deveria fazer. Não por ele, por você, para provar, primeiro a si mesma e depois a ele, que aquelas palavras cruéis não tinham poder real. É só 1 hora, acrescentou Fernanda. Só as fotos. Ninguém precisa saber que você não é a modelo original. A luz é tênue, as fotos são de longe. Só precisamos da imagem do vestido. Helena sentiu que o mundo parava. Sua mente era um turbilhão. Todas. As vozes do seu passado gritavam. Você não é suficiente, não é digna, vão te humilhar outra vez. Mas então lembrou das últimas semanas. O yoga, a terapia, os projetos de design. A Helena que havia redescoberto no espelho. Meu valor não está no que os outros pensam de mim. Meu valor existe porque eu existo. Onde está o vestido?
Perguntou Helena, sua voz apenas um sussurro. Fernanda e Dona Cida se olharam, esperançosas. No vestiário privado, isso significa... Helena respirou fundo, sentindo como o medo e a coragem batalhavam em seu peito. E a coragem, alimentada por 2 meses de trabalho interno, venceu. Me mostrem o vestido. O vestiário privado era um quarto pequeno, mas elegante, afastado do barulho da gala. O vestido azul safira estava pendurado em um manequim, brilhando sob as luzes suaves como algo vivo, como uma promessa ou uma ameaça, dependendo de como se olhasse. Helena ficou parada diante dele, seu coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Você não precisa fazer isso, disse Dona Cida suavemente. Se não se sentir confortável, buscaremos outra solução. Mas Helena sabia que não havia outra solução. E mais importante, sabia que isso não era sobre resolver o problema de Fernanda ou salvar a noite de Roberto. Isso era sobre ela, sobre enfrentar o símbolo de sua humilhação e reclamá-lo como seu. Me deixem sozinha um momento, pediu Helena. Fernanda e Dona Cida saíram, fechando a porta atrás delas. Helena ficou sozinha com o vestido. Aproximou-se lentamente, como se o vestido pudesse mordê-la. Tocou o tecido, suave, luxuoso, frio sob seus dedos. Era apenas um vestido, apenas tecido e costuras, mas representava muito mais. Se você entrar neste vestido, eu me caso com você. As palavras de Roberto ressoavam em sua mente, mas agora, em vez de ferir, soavam ridículas, patéticas. Que tipo de homem mede o valor de outro ser humano por se ele cabe ou não em um pedaço de tecido? Helena começou a tirar seu uniforme com mãos trêmulas. Ficou de roupa íntima, vulnerável, exposta. Olhou-se no espelho de corpo inteiro do vestiário. Seu corpo não era o de uma modelo. Tinha curvas onde as modelos tinham linhas retas. Tinha marcas onde elas tinham pele perfeita. Tinha 39 anos de vida real gravados em cada centímetro. Mas era seu corpo, o único que teria. E depois de 2 meses de yoga, de cuidá-lo, de honrá-lo, de habitá-lo plenamente, Helena o olhava com uma mistura de assombro e gratidão. Você me carregou por esta vida, sussurrou para seu reflexo. Me sustentou quando quis desistir. Merece ser celebrado, não escondido. Tirou o vestido do manequim. Era mais pesado do que esperava. Segurou-o à sua frente, observando como o tecido azul profundo contrastava com sua pele. Respirou fundo e começou a vesti-lo. O tecido deslizou sobre seu corpo como água. Helena levantou os braços, ajustou os ombros, subiu o zíper nas costas, com alguma dificuldade. E então, virou-se para o espelho. O que viu? A deixou sem fôlego. O vestido servia. Não perfeitamente. Era um pouco justo nos quadris, um pouco largo nos ombros, mas servia. E mais importante, ela dava vida ao vestido de uma forma que nenhuma modelo poderia. Porque Helena havia sofrido, havia caído, havia sido quebrada e havia se reconstruído. Tudo isso estava em seus olhos, em sua postura, na forma como habitava o vestido, não como um disfarce, mas como uma segunda pele. Lágrimas rolaram por suas bochechas, não de tristeza, mas de vitória silenciosa. Eu caibo, sussurrou. Sempre coube. Só precisava acreditar que merecia. Um toque suave na porta. Dona Cida colocou a cabeça para dentro, depois entrou completamente, seguida por Fernanda. Ambas ficaram em silêncio, olhando para Helena. Meu Deus, murmurou Fernanda. Você está impressionante. Dona Cida tinha lágrimas nos olhos. Helena, você está radiante. Não só bonita, radiante. Helena olhou-se mais uma vez no espelho, vendo o que elas viam. Uma mulher que havia atravessado o fogo e emergido transformada. Não perfeita, melhor que perfeita, real. Você precisa de maquiagem, disse Fernanda pragmaticamente, recuperando sua compostura profissional. E seu cabelo? E sapatos? Olhou o relógio. Temos 25 minutos antes das fotos. Podemos fazer isso. O que se seguiu foi um turbilhão. Fernanda chamou o maquiador oficial do evento com uma desculpa de retoques de emergência. O maquiador, um homem chamado Renato com um talento excepcional, não fez perguntas. Apenas trabalhou.
Destacou os olhos de Helena com um esfumado sutil. Adicionou cor aos seus lábios, definiu suas maçãs do rosto, iluminou sua pele. Não a transformou em outra pessoa. Simplesmente ressaltou o que já estava lá. Dona Cida trabalhou em seu cabelo, prendendo-o em um penteado elegante, mas suave, deixando algumas mechas soltas que emolduravam seu rosto. Os sapatos foram mais complicados. Helena calçava um número menor que Isabela, mas encontraram um salto nude, no vestiário que, embora justo, funcionava. Quando terminaram, Helena mal podia reconhecer a mulher no espelho, mas ao mesmo tempo, aquela mulher era mais ela do que nunca. É hora, disse Fernanda, sua voz tensa pelos nervos. As fotos estão programadas para as 11h15. O Sr. Guzmão estará no palco com os investidores principais. Você só tem que entrar quando eu fizer o sinal. Ficar ao lado dele para as fotos, sorrir, e é isso. 10 minutos no máximo. E se ele me reconhecer? Perguntou Helena, sentindo uma onda de pânico. Na luz tênue, com a maquiagem à distância, não acho que ele reconheça imediatamente. E quando reconhecer, as fotos já estarão tiradas. Fernanda a olhou com seriedade. Mas Helena, se não quiser fazer isso, se for demais, podemos... Não, interrompeu Helena com voz firme. Vou fazer. Não por ele, por mim. Dona Cida a abraçou. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Helena saiu do vestiário e caminhou pelo corredor de serviço em direção à entrada do jardim. Podia ouvir a música, as conversas, as risadas. Seu coração batia como um tambor de guerra. No palco improvisado, Roberto estava de pé com 5 homens de terno, os investidores principais de seu projeto hoteleiro. O fotógrafo oficial ajustava sua câmera. Fernanda estava ao lado do palco, falando pelo fone de ouvido. A modelo está a caminho, mentiu Fernanda para Roberto. 2 minutos. Roberto assentiu, verificando seu relógio. Tudo devia ser perfeito. Tudo devia sair conforme o plano. Não sabia que o plano estava prestes a mudar de formas que jamais poderia ter imaginado. Helena esperava nas sombras, oculta atrás de uma cortina de flores. Podia ver o palco, ver Roberto com seu terno perfeito e sua postura perfeita e seu sorriso perfeito. E pela primeira vez não o viu como um gigante, mas como o que ele era, um homem. Apenas um homem. Com suas próprias feridas e inseguranças, armado com arrogância para ocultar sua própria pequenez. Fernanda fez o sinal. Era o momento. Helena respirou fundo, sentindo o lápis lazuli contra seu peito, lembrando todo o caminho que havia percorrido, lembrando da mulher no espelho que finalmente havia aprendido a se amar, e deu o primeiro passo em direção à luz. O primeiro passo foi o mais difícil, o segundo foi mais fácil. No terceiro, Helena havia encontrado seu ritmo. Caminhava das sombras em direção ao palco e, a cada passo, algo em seu interior se alinhava. Suas costas se endireitavam. Sua cabeça se erguia. Seus ombros relaxavam. Não era um caminhar de modelo. Era algo melhor. Era o caminhar de uma mulher que havia encontrado sua dignidade e não a soltaria por nada. Os primeiros a notá-la foram os convidados próximos ao palco. As conversas pararam. As cabeças se viraram. Um murmúrio começou a se espalhar. Quem é ela? É a modelo? Que elegância! Tem algo diferente. O vestido azul safira capturava a luz das lâmpadas pendentes, brilhando a cada movimento de Helena. Mas não era o vestido que captava a atenção. Era ela. A presença, a dignidade, aquela qualidade indefinível que surge quando alguém está completamente em paz consigo mesmo. Helena subiu os 3 degraus para o palco. O fotógrafo levantou sua câmera instintivamente. Fernanda prendia a respiração. Os investidores observavam com interesse. E Roberto, que estava revisando algo em seu celular, finalmente levantou a vista. Seu coração parou. Por um segundo, apenas um segundo, não a reconheceu. Viu uma mulher, bonita com um vestido espetacular, e pensou que Isabela havia chegado. Mas então seus olhos encontraram os dela, e algo naquele olhar lhe pareceu terrivelmente familiar. O conhecimento o atingiu como um soco no estômago. Era Helena. Helena Silva, sua empregada doméstica, a mulher que ele havia humilhado há 2 meses,
estava parada em seu palco, usando o vestido que ele havia utilizado como arma de deboche. E ela estava magnífica. Não no sentido superficial da beleza de revista, magnífica no sentido completo da palavra. Havia poder em sua postura, graça em seu porte e algo em seus olhos que o fazia se sentir pequeno, não porque ela quisesse diminuí-lo, mas porque ela havia crescido tanto que já não cabia nas caixas onde ele tentava colocar as pessoas. Senhor Guzmão, disse o fotógrafo, podemos começar com as fotos? Roberto não conseguiu responder. Estava paralisado, olhando para Helena como se estivesse vendo um fantasma, ou talvez algo pior, a evidência viva de sua própria crueldade. Helena aproximou-se com passos medidos. Parou ao lado dele, mantendo uma distância profissional. Os investidores se acomodaram ao redor para a foto em grupo. O fotógrafo começou a dar instruções. Perfeito, agora todos olhem para a câmera. Sorriam. Excelente. Os flashes estouraram. Roberto sorria mecanicamente, mas sua mente era um caos. Milhares de perguntas se formavam. Como? Por quê? O que isso significava? Entre uma foto e outra, sussurrou sem olhá-la. Helena. O quê? Só. Estou fazendo meu trabalho, senhor Guzmão, respondeu ela com voz serena, sorrindo para a próxima foto, garantindo que seu evento seja perfeito. A simplicidade da resposta o desarmou completamente. Não havia triunfo em sua voz. Não havia vingança. Apenas profissionalismo tranquilo. As fotos continuaram. O fotógrafo pedia diferentes poses, diferentes agrupamentos. Em uma delas, Roberto e Helena ficaram sozinhos no centro por um momento, enquanto os investidores ajustavam suas posições. Helena, tentou Roberto de novo, sua voz apenas audível. O que eu disse aquele dia? Não agora, interrompeu ela suavemente. Sorria para a câmera. Seus investidores estão esperando. E ele o fez. Sorriu como um autômato, enquanto seu mundo interno desmoronava. Depois de 10 minutos de fotografias, o fotógrafo agradeceu. Os investidores se dispersaram para o bar, comentando o sucesso do evento. Helena deu um passo para se retirar, mas Roberto a segurou suavemente pelo braço. Espere. Por favor. Helena se virou olhando-o diretamente nos olhos. Sem medo, sem raiva. Apenas com uma calma que era mais devastadora que qualquer grito. Precisa de mais alguma coisa, senhor Guzmão? Preciso... Roberto buscou as palavras, algo que nunca tinha sido difícil para ele. Preciso falar com você. A sós. Estou trabalhando. Talvez em outro momento. Por favor. A palavra soou estranha em seus lábios. Roberto Guzmão não implorava, mas estava fazendo isso. 5 minutos. Helena considerou seu pedido. Podia ver o desespero mal contido nos olhos dele, a forma como sua máscara de controle perfeito estava rachando. 5 minutos, concordou. No terraço superior, onde não incomodemos os convidados. Ele assentiu atordoado e a seguiu enquanto ela caminhava com passos firmes em direção à mansão. Os convidados que a viam passar murmuravam com admiração. Uma mulher perguntou quem era seu estilista. Outra disse que era a mulher mais elegante do evento. Helena respondia com sorrisos amáveis, mas não parava. Tinha uma missão: chegar ao terraço, ter aquela conversa, e depois tirar o vestido e voltar a ser ela mesma. Embora, pensou enquanto subia as escadas com Roberto seguindo-a, já não existisse essa separação. O vestido não a havia mudado. Ela havia mudado e o vestido era apenas uma extensão dessa transformação. Chegaram ao terraço superior, um espaço privado com vista para a cidade iluminada. A música da gala chegava abafada lá de baixo. Helena se virou para encarar Roberto e, naquele momento, sob as estrelas e longe dos olhares, algo fundamental se quebrou no empresário milionário. Helena, começou sua voz embargada, eu não sei nem por onde começar. Então não comece com desculpas, disse Helena. Comece com honestidade. Comigo, com você mesmo. E Roberto, pela primeira vez em décadas, permitiu-se ser vulnerável. Roberto ficou parado diante de Helena, as luzes de São Paulo brilhando atrás dele, e pela primeira vez em sua vida adulta, não sabia o que dizer. Todas as suas ferramentas habituais, a arrogância, o controle, o poder econômico, eram inúteis ali. Helena esperava com paciência.
Não o apressava, não o consolava. Simplesmente existia em sua própria dignidade, dando-lhe espaço para que falasse quando estivesse pronto. Quando te vi entrar com esse vestido, começou Roberto finalmente, sua voz rouca. Por um momento pensei que estava alucinando, que minha culpa havia materializado uma visão. Mas você é real, está aqui e parece diferente, ofereceu Helena. Completa, corrigiu ele. Você parece completa, como se tivesse encontrado algo que estava perdido. E isso me faz perceber o quanto eu perdi. Helena apoiou-se no parapeito, olhando para a cidade. O vestido sussurrava com o movimento, mas ela parecia ter esquecido que o usava. Sabe o que é o mais triste do que você disse aquele dia? Perguntou ela sem olhá-lo. Não foi o sarcasmo, não foi a crueldade deliberada. Foi que você realmente acreditava que tinha o direito de medir meu valor por se eu cabia ou não em um vestido. Eu sei, admitiu Roberto, aproximando-se, mas mantendo distância respeitosa. E não tenho desculpa. Mas tenho uma explicação, se quiser ouvir. Não para me justificar, mas para que entenda que minha crueldade não tinha nada a ver com você. Helena se virou para olhá-lo. Continue. Roberto respirou fundo, preparando-se para dizer coisas que nunca havia dito em voz alta. Cresci pobre, Helena. Não classe média. Batalhadora. Pobre de verdade na periferia. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos. Minha mãe trabalhava em 3 empregos só para nos manter vivos. Eu usava roupa de doação, sapatos furados. As crianças na escola zombavam. Os professores me tratavam como se eu já tivesse fracassado antes de começar. Fez uma pausa, olhando para suas mãos como se fossem estranhas. Quando tive minha primeira oportunidade de sucesso, uma bolsa na universidade, jurei que nunca mais seria aquele que recebia desprezo, que seria aquele que o dava. Construí cada tijolo deste império como uma armadura contra aquele menino pobre que fui. E no processo, me tornei o tipo de pessoa que mais odiava. Alguém que usa o poder para fazer os outros se sentirem pequenos. Helena escutava em silêncio, sua expressão impossível de ler. Quando fiz aquele comentário sobre o vestido, continuou Roberto, não estava vendo você. Estava vendo todos os que me fizeram sentir menos. E estava usando meu poder para... Sua voz falhou. Para fazer exatamente o que fizeram comigo. Tornei-me meu próprio abusador. E escolheu fazer isso publicamente, acrescentou Helena suavemente, diante de outros funcionários, para maximizar a humilhação. Sim, Roberto não tentou negar, porque em algum lugar distorcido da minha mente, cada pessoa que humilho é uma vitória contra todos os que me humilharam. É doente, é cruel, e não tem desculpa. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Roberto esperava seu veredito, sentindo-se mais exposto do que nunca. Sabe o que é triste? Disse Helena finalmente. Que se você tivesse compartilhado essa história de outra forma, em outro momento, eu poderia ter sentido compaixão. Poderíamos ter sido aliados. 2 pessoas que conhecem a dor de serem menosprezadas. Mas você escolheu perpetuar o ciclo em vez de quebrá-lo. Eu sei. Roberto sentiu lágrimas ameaçarem sair, algo que não lhe acontecia desde a infância. E não espero seu perdão. Não o mereço. Somes precisava que soubesse que quando te vi esta noite, radiante, segura, habitando esse vestido como se fosse feito para você, não senti satisfação por estar certo. Senti vergonha. Vergonha profunda por ter tentado apagar sua luz só porque não podia suportar ver alguém brilhar genuinamente enquanto eu apenas fingia fazer isso. As palavras ficaram suspensas no ar noturno. Abaixo, a gala continuava, alheia ao momento que se desenrolava no terraço. O vestido me serve, disse Helena, olhando-se. Sempre serviu. O que não servia era a versão de mim mesma que eu havia construído para sobreviver em um mundo que me dizia que não era suficiente. Estes 2 meses não foram sobre perder peso ou mudar minha aparência. Foram sobre recuperar partes de mim que eu havia enterrado. Foram sobre lembrar que meu valor não está na opinião de mais ninguém. E você conseguiu, disse Roberto com admiração genuína. Olhe para você. Está parada aqui, no vestido que usei para te humilhar. E você quem tem todo o poder. Eu sou o que está tremendo. Helena o olhou com algo que poderia ter sido compaixão. Não se trata de poder, Roberto. Se trata de paz.
Você tem todo o dinheiro do mundo, toda esta mansão, todo este sucesso, mas você tem paz? Consegue se olhar no espelho e amar genuinamente o que vê? A pergunta o atingiu como um tapa, porque a resposta era não. Nunca tinha conseguido. Não, admitiu. Cada vez que me olho no espelho, continuo vendo o menino pobre com sapatos furados. Por isso preciso que todos me vejam como perfeito. Se baixo a guarda um segundo, temo que todos vejam o que eu vejo. Uma fraude. Então aí está seu trabalho, disse Helena com gentileza. Não comigo, não se desculpando com seus funcionários, mas com você mesmo. Aquele menino que você foi precisa de compaixão, não de vingança contra o mundo. Roberto assentiu, lágrimas finalmente rolando por suas bochechas. Um homem de 45 anos, milionário, poderoso, chorando em seu próprio terraço, diante de sua empregada doméstica. Não sei como fazer isso, confessou. Não sei como me perdoar. Não sei como ser real. Comece sendo honesto, sugeriu Helena. Comece tratando as pessoas ao seu redor com a dignidade que você desejaria ter recebido. Comece reconhecendo que o sucesso sem humanidade é apenas uma prisão dourada. Você me perdoa? Perguntou Roberto, embora soubesse que não tinha direito de pedir isso. Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Não acho que seja do meu perdão que você precisa, mas vou te dizer isto. Já não carrego o peso das suas palavras. Eu as soltei. O que você faz com as suas é decisão sua. Foi a resposta mais madura, mais compassiva e mais devastadora que Roberto poderia ter recebido. Helena não o odiava. Simplesmente o havia libertado de ter poder sobre ela. Deveria voltar para me trocar, disse Helena, olhando o vestido. Este não é meu mundo. Só vim porque precisava provar algo a mim mesma. E conseguiu? Perguntou Roberto. Helena sorriu, um sorriso real que iluminou seu rosto. Sim, consegui lembrar que sempre fui suficiente. O vestido era apenas tecido. A prova sempre esteve no meu interior. Começou a caminhar em direção à porta, mas Roberto a chamou uma última vez. Helena. Ela se virou. Obrigado. Pelo vestido. Por esta conversa. Por ser maior do que eu. Não sou maior, corrigiu Helena. Só sou mais livre. Há uma diferença. E com isso, desapareceu para o interior da mansão, deixando Roberto sozinho no terraço com seus pensamentos, suas lágrimas e o começo de algo que poderia ser redenção, se tivesse a coragem de buscá-la. Helena desceu as escadas para o vestiário privado. Cada passo, uma mistura de alívio e satisfação profunda. Havia feito o que veio fazer. Havia enfrentado seu medo. Havia reclamado sua dignidade. E, mais importante, havia mantido sua paz interior, apesar do confronto. Fernanda e Dona Cida a esperavam ansiosas no vestiário. O que aconteceu? Perguntou Fernanda. Vimos você subir com o Sr. Guzmão. Ele te reconheceu? Me reconheceu, confirmou Helena, começando a tirar o vestido com cuidado. Tivemos uma conversa real, e fechei um capítulo que precisava fechar. Dona Cida a ajudou com o zíper. Você está bem? Estou mais do que bem. Helena olhou-se no espelho. Agora de roupa íntima outra vez. Estou livre. Tirou a maquiagem com cuidado, vendo como seu rosto voltava ao seu estado natural. Mas o brilho em seus olhos permanecia. Isso era dela. Não da maquiagem, nem do vestido, nem de nada externo. Vestiu-se com seu uniforme de empregada, prendeu o cabelo em seu rabo de cavalo habitual. No espelho, era Helena Silva outra vez, a faxineira, a empregada doméstica, a mulher invisível para a maioria dos participantes da gala. Mas já não era invisível para si mesma, e isso mudava tudo. O que faço com o vestido? Perguntou Fernanda, olhando a peça azul safira pendurada novamente no manequim. Não é minha decisão, respondeu Helena. Mas, se me perguntassem, diria que o doem, que dê alegria a outra pessoa. Vestidos não deveriam ser armas. Voltou à gala, ao seu papel de supervisora, e ninguém entre os convidados a reconheceu como a mulher que havia posado para as fotos minutos antes. Para eles, era apenas parte da equipe, parte do fundo invisível que fazia eventos como aquele funcionarem. E Helena sorria diante da ironia. A mesma noite, a mesma ela,
mas vista de formas completamente diferentes, dependendo do que vestia. Como se a roupa determinasse a humanidade. A gala continuou até a meia-noite. Os convidados começaram a se retirar, satisfeitos e felizes. Havia sido um sucesso absoluto. A mídia havia coberto tudo. Os investidores haviam assinado acordos. A nova linha de hotéis boutique seria uma realidade. Roberto cumpriu com seus deveres de anfitrião, despedindo-se de cada convidado com gratidão apropriada. Mas sua mente estava em outro lugar. As palavras de Helena ressoavam em sua cabeça. Consegue se olhar no espelho e amar genuinamente o que vê. Quando o último convidado se foi, quando os funcionários do buffet começaram a desmontar, Roberto se encontrou em seu closet novamente. O vestido azul safira estava lá, recém-pendurado por Fernanda. Olhou-o com olhos diferentes. Já não via um símbolo de exclusividade ou uma arma de humilhação. Via a evidência de sua própria crueldade e um convite para ser diferente. Tirou o vestido do cabide e o levou para seu escritório. Escreveu uma nota em seu computador. Imprimiu e anexou ao vestido. Este vestido foi usado para ferir alguém. Agora será usado para curar. Que encontre alguém que precise dele e que o use com a dignidade que todos merecemos. Chamou Fernanda ao seu escritório, apesar da hora tardia. Senhor Guzmão, quero que doe este vestido para uma organização que ajude mulheres. Mulheres que estejam reconstruindo suas vidas, que o usem para entrevistas de emprego, eventos importantes, o que precisarem. Fernanda piscou, surpresa. Tem certeza. Este vestido vale milhares de... Tenho certeza. Roberto a olhou. E Fernanda, a partir de amanhã, quero que revise os salários de toda a equipe doméstica, especialmente de Helena Silva. Quero ter certeza de que todos recebam compensação justa, plano de saúde completo e dias de férias adequados. Claro, senhor. Prepararei os documentos. E mais uma coisa. Roberto vacilou. Quero começar terapia. Contrate alguém qualificado. Preciso trabalhar algumas coisas. Fernanda assentiu, mantendo sua expressão profissional apesar da surpresa. Farei isso amanhã na primeira hora. Quando Fernanda saiu, Roberto ficou sozinho em seu escritório. Olhou ao redor para todas as suas conquistas emolduradas nas paredes, seus prêmios, seus reconhecimentos. Símbolos de sucesso externo que não haviam preenchido o vazio interno. Pela primeira vez, admitiu a verdade. Era bem-sucedido, mas miserável. Admirado, mas sozinho. Rico, mas pobre nas coisas que realmente importavam. Isso tem que mudar, disse ao silêncio de seu escritório. Eu tenho que mudar. Enquanto isso, Helena chegava ao seu apartamento perto das 2 da manhã. Estava exausta, mas não conseguia dormir. A adrenalina da noite ainda corria por suas veias. Preparou um chá e sentou-se em sua pequena sacada, olhando as estrelas que mal se viam entre as luzes da cidade. Pensou em toda a jornada. Na Helena que tinha sido há 2 meses, quebrada, resignada, invisível até para si mesma. Na Helena que era agora, não perfeita, não sem feridas, mas curando, crescendo, vivendo. Pensou em Roberto e em sua confissão vulnerável. Não o perdoava completamente. O perdão era um processo, não um evento instantâneo, mas reconhecia sua humanidade, sua dor, sua luta. Somos todos pessoas quebradas tentando sarar, pensou. A diferença está em se escolhemos quebrar os outros no processo ou ajudá-los a sarar também. Seu telefone vibrou. Uma mensagem da agência de design gráfico. Helena, o cliente ficou tão satisfeito com seu trabalho que te recomendou para outros 3 negócios. Estaria disponível para mais projetos? Sorriu na escuridão. As peças estavam caindo em seus lugares. Não magicamente, não sem esforço, mas estavam caindo. Respondeu. Sim, estou disponível. Obrigada pela oportunidade. Antes de dormir, Helena fez algo que havia começado como ritual depois das sessões de terapia. Escreveu em seu diário 3 coisas pelas quais era grata naquele dia. 1. Pela coragem de vestir aquele vestido e enfrentar meu medo. 2. Pela conversa com Roberto que me mostrou que a liberdade vem de soltar, não de se apegar à raiva. 3. Por mim, por não desistir, por continuar crescendo, por lembrar que sempre fui suficiente.
Adormeceu com um sorriso nos lábios, sonhando não com vestidos azuis nem mansões, mas com algo mais simples e mais precioso, uma vida vivida em seus próprios termos, com dignidade, com propósito, com amor próprio. E isso, descobriu, era o verdadeiro luxo. 3 semanas depois da gala, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Fernanda. Helena, tem um momento para falar? Claro, diga. O Sr. Guzmão gostaria de se reunir com você. Não é nada relacionado ao seu trabalho habitual. É pessoal. Você estaria disposta? Helena sentiu curiosidade, mas também cautela. Quando? Amanhã? Na cafeteria do centro, neutra, fora da mansão? Tudo bem. Às 3 da tarde. No dia seguinte, Helena chegou à cafeteria 5 minutos antes da hora combinada. Havia escolhido roupa simples, mas cuidada. Jeans, uma blusa verde, seu colar de lápis lazuli. Não era um uniforme nem um vestido de gala. Era simplesmente ela. Roberto chegou exatamente às 3. Parecia diferente, cansado, mas de uma forma mais humana. Vestia jeans também, uma camisa casual, sem terno de poder, sem armadura. Sentaram-se em uma mesa junto à janela. Ambos pediram café. Obrigado por vir, começou Roberto. Sei que não tinha obrigação de fazer isso. Vim por curiosidade, admitiu Helena. E, porque apesar de tudo, acredito em dar às pessoas a oportunidade de crescer. Roberto assentiu. Tenho ido à terapia. 2 sessões até agora. É difícil olhar realmente para as coisas que fiz, as razões pelas quais as fiz. E o que descobriu? Que você tinha razão. Minha crueldade não tinha nada a ver com as pessoas ao meu redor e tudo a ver comigo, com o menino que fui e que nunca curei. Tomou um gole de seu café. Meu terapeuta diz que preciso fazer reparações reais, não apenas palavras. Então, tirou um envelope do bolso da jaqueta. Isto é para você. Helena olhou o envelope sem tocá-lo. Se for dinheiro, é um contrato. Roberto empurrou o envelope para ela. Minha empresa está redesenhando a imagem da marca de todos os nossos hotéis. Precisamos de uma equipe de design gráfico. Vi seu trabalho. Fernanda me mostrou seu portfólio quando perguntei. Você é talentosa, Helena. Realmente talentosa. Este contrato é para um projeto de 6 meses, pagamento justo de mercado trabalho remoto. Você não estaria trabalhando diretamente para mim, mas para o departamento de marketing. Helena abriu o envelope lentamente. O contrato dentro era real, profissional, com cifras que faziam seu trabalho de limpeza parecer miserável em comparação. Por quê? Perguntou ela. É culpa? Caridade? É reconhecimento, respondeu Roberto. Você tem talento que tem sido desperdiçado limpando o chão quando poderia estar criando. Eu não posso te devolver o tempo que você perdeu, sentindo que não era suficiente. Mas posso te oferecer uma oportunidade real de usar seus dons. Helena leu o contrato cuidadosamente. Era legítimo, justo. Não havia cláusulas estranhas nem condições humilhantes. Era simplesmente trabalho profissional por pagamento profissional. Se eu aceitar isto, disse lentamente, não é porque te perdoei completamente. O perdão é um processo longo. E não é porque acredite que isto cancela o que você fez. Ações não se cancelam assim. Eu entendo. Mas aceito porque mereço esta oportunidade. Não por você, mas por mim. Helena olhou Roberto diretamente. E aceito porque acredito que as pessoas podem mudar. Não magicamente. Não da noite para o dia. Mas podem tentar. E a tentativa conta. Roberto sentiu que algo em seu peito se afrouxava. Obrigado. Não por aceitar o contrato, mas por não fechar a porta completamente para mim. Todos merecemos oportunidades de redenção, disse Helena. Eu dei a mim mesma. Seria hipocrisia não te dar a mesma oportunidade. Conversaram durante mais 1 hora. Roberto compartilhou mais sobre sua terapia, suas descobertas, o quão difícil era desmontar décadas de mecanismos de defesa. Helena compartilhou sobre seus projetos de design, seus planos de eventualmente deixar o trabalho de limpeza e dedicar-se completamente à sua criatividade. Não se tornaram amigos. As feridas eram recentes demais para isso. Mas estabeleceram algo mais valioso. Respeito mútuo. Reconhecimento de humanidade compartilhada. Quando se despediram, Roberto estendeu a mão. Helena a apertou.
Não com entusiasmo, mas com sinceridade. Espero ansioso para ver o que você vai criar, disse ele. Eu também, respondeu Helena, e foi embora sentindo-se mais leve do que quando chegou. Naquela noite, Helena ligou para sua irmã Patrícia com as novidades. Helena, isso é incrível. Você tem que comemorar. Eu sei. É surreal. Há 3 meses eu estava quebrada no chão de um banheiro chorando, porque alguém me fez sentir que não valia nada. E agora você está reclamando sua vida. Patrícia soava orgulhosa. Sempre soube que você tinha isso em você. Só precisava lembrar. Acho que todos temos isso em nós, refletiu Helena. Só que o mundo nos convence de que não. E depois passamos anos desaprendendo essas mentiras. Profundo, irmã. Helena riu. Era bom rir. Era bom sentir alegria genuína sem culpa nem medo. Na segunda-feira seguinte, Helena entrou na mansão Guzmão pela última vez como empregada doméstica. Havia pedido demissão com 2 semanas de antecedência. Não por raiva nem por vingança, mas porque era hora de fechar aquele capítulo. Os outros funcionários lhe organizaram uma pequena despedida. Dona Cida fez um bolo. Antônio fez um discurso comovente sobre como Helena tinha sido a melhor colega de trabalho. Até seu Zé, o jardineiro, compartilhou uma história engraçada. Roberto não compareceu à despedida, seria inapropriado, mas enviou uma nota manuscrita. Helena, sua presença nesta casa foi um espelho que eu precisava, mas não queria. Obrigado por refletir não só minha crueldade, mas também meu potencial de mudança. Te desejo todo o sucesso que merece, que é infinito. RG. Helena guardou a nota, não com sentimentalismo, mas como lembrete. Lembrete de que as pessoas são complexas, que a dor pode criar monstros, mas também pode criar empatia se a processarmos corretamente. Enquanto saía da mansão pela última vez, Helena olhou para trás. Os jardins perfeitos, as janelas imensas, o luxo ostensivo. Tudo era bonito de uma maneira fria. Mas seu apartamento pequeno, com paredes descascadas, com plantas nas janelas e livros empilhados e projetos de design espalhados, aquilo era lar. Não porque fosse perfeito, mas porque era dela. E essa diferença era tudo. 6 meses depois, Helena Silva estava sentada em seu novo apartamento. Não enorme, mas significativamente melhor que o anterior. As paredes estavam pintadas de um azul suave. Tinha uma escrivaninha real para seu trabalho de design. Plantas floresciam em cada janela. E na parede principal, emoldurado, estava um de seus designs favoritos. Um logotipo que havia criado para um abrigo de mulheres. Trabalho pro bono que havia feito com todo o seu coração. Seu trabalho com a empresa de Roberto tinha sido um sucesso, tanto que outras empresas haviam começado a contratá-la. Seu portfólio crescia, sua reputação se estabelecia. Não era famosa nem rica, mas era respeitada. E, mais importante, era feliz. Seu telefone tocou. Era Camila, sua professora de yoga. Helena, lembra que te mencionei o programa de instrutores? Estaria interessada em se certificar? Acho que você teria o dom para ensinar. Helena sorriu. Sabe, acho que sim. Me mande as informações. Depois de desligar, preparou um chá e sentou-se em sua sacada. O entardecer pintava o céu de laranja e rosa. Era um momento perfeito de paz. Pensou em toda a jornada. Começou com humilhação, com se sentir quebrada, com acreditar que não era suficiente. Passou pela dor de se olhar honestamente, de fazer o trabalho duro de curar. Incluiu momentos de dúvida, de querer desistir, de se perguntar se valia a pena. Mas chegou a isto. A uma vida que havia construído conscientemente. A uma versão de si mesma que amava genuinamente. A uma paz que não dependia de circunstâncias externas, mas de trabalho interno. Sua irmã Patrícia viria jantar naquela noite. Haviam reconstruído sua relação, criando nova intimidade baseada em honestidade e apoio mútuo. Paulo, seu terapeuta de grupo, havia pedido que ela compartilhasse sua história em uma sessão especial para novos participantes. Helena havia aceitado. Se sua jornada pudesse inspirar mesmo que fosse uma pessoa, valia a pena a vulnerabilidade. De Roberto sabia pouco. Fernanda a mantinha atualizada ocasionalmente. Ele continuava na terapia, havia começado programas de mentoria para jovens de baixa renda
estava fazendo o trabalho de mudar. Helena lhe desejava o bem. O ressentimento já não tinha lugar em seu coração. O vestido azul safira havia sido doado, segundo Fernanda, a uma organização que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica a se reintegrarem ao mercado de trabalho. Uma mulher chamada Mariana o havia usado para uma entrevista crucial e havia conseguido o emprego. O vestido havia passado de símbolo de humilhação a ferramenta de empoderamento. A ironia não escapava a Helena. As coisas tinham o poder que nós dávamos a elas. O vestido era apenas tecido até que alguém decidisse o que significava. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Olá, Helena, sou a Mariana. A Fernanda me deu seu número. Queria te agradecer. Ela me contou a história do vestido azul que usei para minha entrevista, como foi usado para te ferir e como você escolheu transformar isso em algo bonito. Você me inspirou a não deixar que meu passado defina meu futuro. Consegui o emprego. Estou reconstruindo minha vida. Obrigada por ser parte dessa história. M. Helena. Leu a mensagem 3 vezes, lágrimas rolando por suas bochechas. Não de tristeza, mas de gratidão profunda. Sua dor, sua jornada, sua transformação não havia sido apenas para ela. Havia se tornado inspiração para outra mulher que também estava sarando. Respondeu: Mariana, sua mensagem é o melhor presente. Sua coragem é inspiradora. Estou tão orgulhosa de você, embora não nos conheçamos. Vamos continuar crescendo, juntas, Helena. Enquanto o sol terminava de se pôr, Helena olhou-se no espelho de sua sala. Não o espelho de corpo inteiro que havia comprado para se confrontar, mas um espelho simples que refletia seu rosto. Viu linhas ao redor de seus olhos, de sorrisos, não de preocupação. Viu fios brancos começando a aparecer, marcas de sabedoria ganha com esforço. Viu uma mulher de 39 anos que havia viajado pelo inferno e retornado mais forte. Oi, linda, disse a si mesma, como havia feito tantas vezes nestes meses. Estou orgulhosa de você. E dizia completamente sério. A transformação de Helena Silva não havia sido sobre um vestido. Não havia sido sobre vingança ou provar algo a Roberto Guzmão. Havia sido sobre a revolução mais importante de todas, a de decidir que seu valor não estava em negociação. Havia sido sobre aprender que a dignidade não se outorga, se reclama. A transformação começa de dentro. O perdão não é esquecer, mas libertar-se. O amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. As pessoas podem mudar, mas só se fizerem o trabalho. Havia sido sobre entender que cabia em qualquer vestido, porque sempre havia cabido em sua própria pele. Só precisava lembrar. Naquela noite, enquanto Patrícia chegava com vinho e risadas, enquanto se sentavam para jantar e compartilhar histórias, enquanto Helena olhava sua vida e via não perfeição, mas autenticidade, soube de algo com absoluta certeza. Havia ganhado. Não contra Roberto, não contra o mundo cruel que tenta definir o valor das pessoas, mas contra a versão de si mesma que acreditava nas mentiras, contra o medo que a mantinha pequena, contra a vergonha que a mantinha invisível. E essa vitória, silenciosa, pessoal, profunda, era mais valiosa que qualquer mansão, qualquer vestido de designer, qualquer símbolo externo de sucesso. Helena Silva havia aprendido a lição mais devastadora e libertadora de todas, que quando você finalmente acredita em seu próprio valor, quando finalmente se coloca em sua própria dignidade, quando finalmente se ama sem condições, o mundo não tem outra opção a não ser abrir espaço para sua luz. Não porque o mundo seja justo, mas porque você finalmente reclamou seu direito de existir plenamente. E isso, descobriu Helena enquanto brindava com sua irmã sob as luzes quentes de seu lar modesto, mas cheio de amor, era o verdadeiro significado de transformação. Não mudar quem você é, mas lembrar quem você sempre foi e permitir-se finalmente ser essa pessoa sem desculpas. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de nossas próximas histórias emocionantes.